Ministério Público do Maranhão está completando 50 anos de autonomia. A data marca o desmembramento da instituição da Procuradoria-Geral do Estado por meio da Constituição Estadual de 1967. Para compreender os avanços e as conquistas do MP de hoje, é preciso voltar ao passado e relembrar os fatos que fizeram do Ministério Público do Maranhão uma das instituições de maior credibilidade no Estado. É um momento muito especial para mim estar Procurador-Geral de Justiça no ano em que nós estamos comemorando estes 50 anos de autonomia. Até então, nós estávamos à Procuradoria-Geral de Justiça, a figura do Procurador-Geral, vinculada à Procuradoria do Estado, cuidando tanto dos feitos da Fazenda, dos interesses do Estado e da sociedade. Foi um marco inicial de uma série de conquistas. Depois, com uma luta e trabalho de vários, começou primeiro com o desembargador Esmarago, que depois veio ser desembargador, e vários outros colegas deram a sua contribuição. Um marco importante também que tivemos na Constituição de 88, onde tivemos a primeira Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elimar Figueiredo, eleita pela classe. Nós temos marcos importantes, como a Constituição de 1988 e a Lei 8.625. São marcos que determinaram a importância do Ministério Público. Com a democratização do país, o Ministério Público passou a ter uma relevância, a ser um verdadeiro poder, a ser o representante da sociedade. É o fiscal da democracia. Não haverá democracia, não existe a democracia sem um Ministério Público forte. Estamos construindo a democratização do país e passa a importância aí dos membros do Ministério Público, da sua atuação, da sua autonomia administrativa, funcional, das garantias e prerrogativas de seus membros. Nós temos vários eventos que podiam ser relacionados como conquista, para a vida da instituição, até chegar ao momento atual, isso depois da Constituição de 88. Mas aqui eu posso mencionar um desses eventos que eu considero de especial importância a título de conquista na vida do Ministério Público, que é a edição da Lei Delegada 156 de julho de 84. Ela realmente, pela primeira vez, se teve no âmbito do Estado do Maranhão a edição de um texto normativo em que reconheceu o Ministério Público como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Também no mesmo texto legal ficou estabelecida a independência administrativa, financeira do Ministério Público e a possibilidade de que a instituição tivesse o seu orçamento próprio. Também se consolidou na referida legislação a questão dos princípios institucionais, a unidade, indivisibilidade e independência funcional. São momentos, são princípios realmente que veem consolidar a atuação do Ministério Público mais distante do interesse dos governantes, mais próximo do interesse público da sociedade, evidentemente. E esses princípios institucionais foram repetidos na Constituição de 88. Então, a Lei Delegada 156, ela fez no Estado do Maranhão, a exemplo do que a Lei Complementar 40 fez no âmbito nacional, traçando essas questões, consolidando questões que ao Ministério Público foram importantes para a consolidação desse processo, evidentemente como uma instituição legítima defensora dos interesses maiores da sociedade. A principal conquista do Ministério Público foi realmente firmar-se como Ministério Público. O prestígio que os procuradores e promotores têm nas comarcas e na sociedade de um modo geral. O avanço foi muito grande e só tenho que louvar a iniciativa não só no aspecto de pessoal, como no aspecto de imóveis. O Ministério Público ocupava uma sala só no Tribunal de Justiça. Na antessala ficava a secretária e a tesoureira e dividido por tabique ainda, na mesma sala, ficava o procurador. Essa era o embrião do Ministério Público. Depois passou para a Rua do Egito, com um prédio alugado para isto, e lá, então, o Ministério Público se estendeu consideravelmente. Depois disso, passamos para um outro prédio, na Rua Oswaldo Cruz, culminando com estas instalações que eu acho que são sem igual no Ministério Público brasileiro. A principal conquista do Ministério Público nestes 50 anos
foi, sem sombra de dúvida, a Constituição de 1988, definindo o Ministério Público como instituição essencial e permanente, indispensável à defesa da ordem jurídica, à função jurisdicional do Estado e também à defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. É de uma abrangência enorme esse dispositivo. Mas de todos os dispositivos elencados nessa Constituição, eu considero da maior relevância o artigo 129, inciso 2º. Ele diz que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. O Ministério Público atingiu a sua independência, se desvinculou do Estado como governo e tal. Ele passou a não precisar defender o Estado, ele passou a defender a sociedade e os cidadãos. Foi uma vitória de todo o Ministério Público. Nós defendíamos uma situação que era um sonho que, de uma hora para outra, depois de muita luta, se tornou realidade. Entendo que a maior conquista do Ministério Público do Estado do Maranhão tem sido a sua estrutura física e funcional. Dito isso, o Ministério Público do Estado do Maranhão passou a estar em todo o Estado do Maranhão, com suas instalações físicas melhorando muito, continuamente, com apoio dos promotores altamente qualificados nas suas atuações e também com apoio de um corpo de servidores altamente gabaritado, que tem possibilitado com que o Ministério Público do Maranhão tenha se destacado entre os Ministérios Públicos estaduais da nossa região e até a nível nacional. Essa nova ordem constitucional, ele deu um novo perfil ao Ministério Público, né? Esse Ministério Público Social que hoje nós realizamos. Esse Ministério Público que atende às expectativas da sociedade, do cidadão brasileiro, nas diversas áreas da sociedade. E não só para que aconteça as políticas públicas, o Ministério Público está aí, como custos legis e também como parte, né? Não só no processo penal, mas também no processo civil. Nós estamos aí experimentando os nossos encontros regionais, onde a administração indo ao encontro dos colegas no interior para discutir em loco os seus problemas e buscando as soluções, assinando os termos de ajustamento de condutas com os gestores bem próximo dos seus munícipes. Nós temos outros pontos importantes da nossa gestão, a estruturação das regionais, o GAECO regional, os nossos núcleos de assessoria técnicas regionais, para que possamos dotar os colegas promotores de justiça de condições dignas e de trabalho. O Ministério Público é a terceira instituição de maior credibilidade na sociedade. Por isso que eu registro a alegria de hoje o Ministério Público não ter mais nenhuma sede, uma sala cedida pelo fórum. A última nós tiramos foi São Domingos do Azeitão. E hoje temos sedes próprias, dignas, mas eu costumo dizer, mais importante do que a argamassa, os tijolos, o cimento que constrói estas obras físicas, são o patrimônio imaterial que nós todos temos, que são os promotores e promotoras de justiça, os servidores que trabalham em prol de uma sociedade cada vez melhor.